última aula, agora está um pouquinho, a configuração está um pouco melhor aqui. Então, isso aqui foi o que eu passei na última aula e com isso eu construí o gráfico, tá? Eu consegui construir um gráfico. Então, na verdade, eu construí um gráfico, né? Voltando lá. Eu construí um gráfico, né? Fiz 50 newtons aí, 100 newtons. Não posso fazer mais 50, senão ele anda. Aí eu fui aumentando. Então eu fui aumentando a força gradualmente até chegar no valor máximo, que foi esse aí, ó, 125. Se eu fizer 126, ele anda, ele entra em movimento. E automaticamente a força, cadê os valores? Cadê? Tal, tal, tal. E automaticamente a força de atrito diminui e sobra um resultadozinho aqui, ó. Beleza? Então tá aí. Isso foi o que eu fiz. Então, eu consegui construir, opa, perdão, eu consegui construir, tá? Um gráfico. Esse gráfico, ele quando ele caiu, tá? Quando esse gráfico caiu, ele caiu, desculpa o trocadilho, e derrubou muita gente. Ninguém tava esperando um gráfico, né? Pode ser assim mesmo. Ninguém tava esperando um gráfico. Ô, Carlos, Fala, amigão. a força do atrito já é predefinida ou é baseada em cada exercício? Vai depender da superfície. Cada superfície tem o seu coeficiente de atrito. É isso que eu vou discutir agora, tá? Cada um tem seu coeficiente de atrito. Vou até comentar aqui. Então eu fiz um gráfico de força em função de força. Só que foi de força de atrito, tá? Força de atrito, que é força, né, dada em Newton, e aqui força aplicada, tá? Também é a força dada em newtons. Aí vocês viram lá, o que eu fiz? Eu fui aplicando essa força até chegar em. Eu percebi, né, lá, como se fosse um experimentozinho, né? Eu percebi, né, que a força máxima que o chão consegue fazer é de 125 newtons. Eu percebi que era a força máxima. Esse aí é o valor de força que a gente chama FAT, força de atrito máxima, né? Como eu coloquei lá no último gráfico. Entender isso aqui é entender tudo sobre atrito. Aí eu fiz isso. Aí eu fui lá e fiz, sim, apliquei uma força de 125. Beleza, repouso. O cara está em repouso. Até aqui eu vi lá no aplicativo, no simulador, que ele estava em repouso. Aí de repente, vou até colocar em cor diferente mesmo. Aí de repente eu faço 126 newtons e o negócio cai. A força de atrito. Eu vou fazendo força aqui. Se eu quiser fazer força a vida toda aqui, eu faço. Mas aí eu percebo que a força cai. Tá certo? Vocês estão vendo o gráfico que eu estou desenhando aí? Ou não? Agora vocês vão ver o gráfico que eu desenhei, certo? Aí eu fiz o gráfico de força de atrito em newtons, força aplicada em newtons. Estão vendo agora? Ótimo. Até eu fazer 125, que foi até atingir esse ponto aqui, ó, tá? Esse pontozinho aqui. Até eu chegar lá, estava em repouso, aí de repente até fiz cor diferente que ele caiu. Então quer dizer que, vocês não vão ver não, mas eu vou ver aqui. O valor foi 94. Aí, beleza, aí eu vi que a força caiu para 94. A força de atrito. 94. Vamos lá, porque até que a gente conclui 94. Certo? 94 e eu poderia continuar fazendo meus 26, que foi o que eu fiz, 126, ou poderia até aumentar a força ou diminuir, porque agora não preciso fazer mais 126, tá? Não preciso fazer mais 126, tá? Eu não preciso mais, se eu quiser. Depende do meu objetivo aqui. Se eu continuar fazendo 126, automaticamente a força de atrito agora só pode, enquanto estiver em movimento, ela vai ser de 94, certo? 94. Beleza. A força resultante, o que sobra, é 32. Tanto que, olha só, à medida que o tempo vai passando, vai só aumentando a minha velocidade. Porque está sobrando força.
Se eu quiser diminuir a força para manter minha velocidade constante, eu posso. Inclusive, eu posso até baixar essa força até ela ficar igual a 94. Tá? Que aí eu. Carlos, Oi. se eu colocar algo no chão como óleo, se eu colocar algo no chão como óleo ou água, vai diminuir o Você atrito? vai mexer no meu atrito aqui, ó. Tá certo? Até coloquei no valor médio aqui, ó. Tá? Um valor médio. Eu poderia diminuir esse atrito ou aumentar, aí a força resultante seria maior, sobraria mais do que 32. A força de atrito seria menor, né? E pronto. Beleza? Então, o que eu mostrei lá no gráfico foi justamente isso. Essa ideia que eu construí aí, ó. Certo? Agora eu vou entender, depois eu posso até voltar lá e explorar lá um pouquinho. Agora eu quero entender um pouquinho ou discutir melhor o porquê disso, tá? Aí eu pedi que vocês entendessem, né? Vocês entendessem ou imaginassem aquilo lá mesmo, tá? Só para não ficar voltando lá toda hora. Isso aqui, ó, tá? Imaginar que você está fazendo uma força num blocozinho de massa M, né? Tá aplicando uma força que é, vou até chamar ela de verdinho ali. Estou aplicando uma força, né? A força aplicada, ela parei numa situação ali que ela era de 126 e tem uma força contrária, vou até deixar ela de vermelho aqui, que é o atrito, né? Contrária aqui, que é o atrito, certo? Que eu vi lá que é uma força de 94 newtons. Opa, 94 newtons. Newtons, né? E a força de azul, que foi a força que eu apliquei, eu fui aumentando, aumentando até parar em 126. 126 newtons. Beleza? Aí deu uma força resultante, né? Já até fiz ali, foi uma força resultante de 32, que eu peguei a força aplicada menos a força de atrito. Então a força resultante, tá? Ela ficou 126 menos 94. Tá certo? Então tá aí. Menos exatamente. Que aí deram uns 32 lá, né? Que eu observei lá que estava acontecendo. Beleza. Então essa aqui é a força que está acelerando. Se você me falar qual que é, inclusive a massa, falar, sei lá, são 4 quilogramas, só para 4 quilogramas. Eu até posso até calcular até a aceleração, a força resultante, lembrando aí da segunda lei, que é massa, vezes aceleração, tudo bonitinho, né? Aí a minha força resultante seria uma massa de 4. Opa, força resultante eu já sei, né, o valor dela. 32. A minha massa, 4 vezes A. Beleza? Aí a minha aceleração seria, vamos supor, 8, né? Aqui daria 8 metros por segundo. Então daria até para calcular a aceleração. Então, olha só, daria para calcular a aceleração. Essa aqui é a aceleração com atrito, hein? Olha a diferença. Aproveita, até faço isso, ó. Olha a diferença. Isso aqui é com FAT, tá certo? Sem FAT, né? Sem FAT, seria o quê? Mesma coisa, força resultante. Aí a força resultante seria a própria força aplicada, né? Não teria atrito para atrapalhar, então seria 126, né? Que é igual a 4 vezes a aceleração. Daria uma aceleração, né? De 32, né? Que 32 daria uma aceleração de 31,5, certo? Metros, olha a diferença, metros por segundo ao quadrado.
Né? Então seria isso aí, ó, 31,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Beleza. Tranquilo. Olha a diferença de uma situação com atrito, né? Aqui exagerou um tiquinho, né? E uma situação sem atrito, galera. Olha o triplo da aceleração, né? Mais que o triplo. Quase 4 vezes, né? Então tá aí. Pera. Vai lá. A com atrito é qual? É de baixo ou A de com cima? atrito é de cima. Por quê? Porque deu uma força resultante de 32, que eu fiz 126 menos 94, força resultante de 32 só. Se a gente imaginar uma situação sem atrito, Resultante sem o. aí não teria força resultante, não teria força de atrito. A única força existente seria a própria força que eu apliquei, de 126. Né? Não teria ninguém para atrapalhar e fazer uma força contrária. Beleza? Pode interromper mesmo. Ótimo. Aí, só para ter só fazer uma observação aqui, ó. Né? Eu esqueço, escrevo nesse cantinho. Oh, Deus, mas dá para ler. Beleza. Então, só para ter uma observação. Ótimo. Agora, deixa eu entender melhor aqui do que depende essa força de atrito, tá? Por que dá essa diferença, né? Porque eu falei que aqui até eu vencer o atrito máximo eu estava em repouso. Venci, automaticamente eu entro em movimento. Foi o que eu vi no simulador, movimento. Tá certo? Movimento. Beleza? Então tá aí. Então, o que muda do repouso para o movimento? Aí eu comecei a discutir do que depende essa força de atrito. Aí eu cheguei à conclusão que ela depende da superfície, né? Foi sugerida, se fosse um óleo na superfície. Aqui o que a gente faz para diminuir o atrito com a superfície? Então, é a sua interação. Vou até colocar aqui, ó, interação. Pra você lembrar que é força. Interação com a superfície. O que é interação com a superfície? Tá? O que é a interação com a superfície? A interação com a superfície é a força normal. E agora eu quero que vocês tenham uma ideia de que melhor, né, uma ideia melhor de que peso é diferente de normal. Mas você falava comigo que era igual, porque tinha um bloquinho lá, né? Aí tinha força, né? Opa, tinha um bloquinho lá e tal, o bloco estava aqui na superfície. Aí o bloco exercia, né? O, tem uma força peso aqui, puxando o bloco para baixo. Aí por que o bloco não desce? Vai, cara, você falou que é porque tinha uma força aqui em sentido contrário, que era normal, e uma força equilibrava a outra, e elas em valores eram iguais sim. Tá, isso quando está em equilíbrio, está em repouso. Mas quando está em movimento, né? Aí eu vou explicar outras situações. Você está dentro do elevador. Não dá um friozinho da barriga quando o elevador vai descer de uma vez? Ou você está andando de carro e passa numa partezinha mais baixa, dá um friozinho na barriga. Então tem algumas Ô, Márcio, situações. Oi. isso acontece em outras situações mesmo, tipo, quando eu estou em algo que inclina muito, que inclina mais do que eu estou esperando, parece que eu vou cair. Exatamente. Dá uma diferença, uma sensação diferente. Então, quando o sistema está em repouso, peso é igual em número, em valores, com a normal. Mas dependendo da situação, peso não é necessariamente anormal, porque você pode forçar o chão mais. Quando você vai tomar um impulso, você não força um pouco mais o chão? Você quer correr mais, você não força mais o chão? Então, se essa força de atrito dependesse do seu peso, você podia morrer de forçar o chão, que não ia mudar nada. Porque força peso, né? Ela vem da sua massa que não vai mudar e do G, tá certo? Que também não vai mudar. Mas o N que vem de uma interação, você forçar mais ou menos o chão, a superfície, então a minha normal, na verdade, vai depender a minha força de atrito, né? Perdão, vai depender da minha normal, certo? Da minha normal. Beleza.
Se depende da superfície, aí vocês viram lá, né, que depende literalmente da superfície. Não só da força que você faz sobre ela e ela sobre você, mas também do que eu chamei de. Tem que ter alguma coisa relacionada à superfície. Eu chamei de mi. Tá? Isso aqui é uma letrinha grega que é mi. Isso aqui é o que eu chamo de coeficiente. Coeficiente, tá? De atrito. Beleza? Coeficiente de atrito, tá? Tá relacionado com a superfície. Então teve um acidente de trânsito ali. O cara não parou, bateu. O cara não parou o carro a tempo, bateu ali. É lógico que eu vou olhar primeiro as leis, não da física, né? Mas eu vou olhar a lei de trânsito. Aí tinha uma placa de para, ele não parou e pronto, acabou. Tinha uma placa de preferência, ele não deu a preferência. Pronto, ele tá errado, pronto, acabou. Mas se é um lugar que não tem uma sinalização, e eu tenho que olhar se não tem uma sinalização entre aspas, né? Ali é uma via de, suponhamos, de 60 quilômetros por hora. Aí o que ele fez? Ele não conseguiu parar, então provavelmente ele estava acima de 60 quilômetros por hora. Mas eu tenho que provar isso. Se alguém falou que é 60 quilômetros por hora, que é seguro estar ali a 60 quilômetros por hora, é porque ele estava prevendo também que, dependendo da visão que você tiver do obstáculo, dá tempo de parar. Então tinha uma plaquinha lá, certo? Tinha uma plaquinha lá de 60 quilômetros por hora. Eu falei assim, ó, vou fazer as contas aqui para ver se ele vai, olha só, o perito ele vai olhar para o chão e falar, é asfalto. É um asfalto mais liso ou um asfalto mais rugoso? É uma estrada de terra, né? Tinha muita areia na pista, tinha muito óleo. Ele vai tentar estimar qual era o coeficiente de atrito com a superfície. Ah, não, é um bloquete, então é concreto. Ah, não, é um asfalto mais liso, então ele vai pegar um coeficiente mais menor. Ah, não, é um asfalto grosso, tá áspero pra caramba, então ele vai pegar um coeficiente de atrito maior. Então ele vai estimar qual foi a força de atrito que atuou sobre o carro quando ele pisou no freio, certo? Então essa força de atrito aí, ela depende do quanto você pressiona o chão, tá? Vou fazer esse trem direito aqui. O quanto depende de quanto você interage com o chão, que é a normal, certo? Vezes esse coeficiente aí que você não precisa decorar e ele tem que vir para você na sua prova, na sua questão. Tá certo? Aqui eu falei, ó, gente, o atrito é 94, mas é lógico que na prática, né, no dia a dia, eu vou virar para você e falar assim, ó, o peso do camarada é tanto, você vai calcular o peso, né? Aí você vai calcular o peso. Fala assim, ó, vou considerar que a normal numericamente é igual ao peso. Então, ótimo. Se eu falar com você, a massa é 40, automática 4, perdão. Automaticamente você já sabe que o peso é igual a 40, que é só multiplicar pelo g. Ou seja, a normal também é. Então você já sabe o n. O n é fácil saber de normal. Aí depende só do coeficiente. Tá certo? Então, se eu estou andando ou se eu estou em movimento, o meu n, que é o meu coeficiente, tá certo? Ele, perdão, se eu estou andando ou se eu estou em repouso, o meu peso, ou seja, a minha normal, é a mesma. Né? O meu peso ou a minha normal é a mesma. Uai, cara, então se é a mesma, por que mudou aqui? O que está mudando, então, é o coeficiente de atrito. Muita atenção aí, por favor, me interrompa. Por algum motivo, né? O coeficiente, quando você está em repouso, o atrito é de um jeito. Quando você está em movimento é outro. Então é como se a superfície ali, ela fizesse o seguinte. O coeficiente, quando você está em repouso, vou até colocar assim, aqui, depois a gente coloca do jeito correto, que é estático.
O coeficiente de repouso, ele é maior, porque é mais difícil você sair, ó. Eu tive que fazer 126 para conseguir sair. Depois, não precisava mais, eu podia fazer só 94. Então, o coeficiente do repouso, ele é bem maior do que do movimento, tá? Por quê? Vai saber, né? Eu vou mostrar um negócio aqui que é atrito. Ah, tá. Atrito PET. Tem várias situações tem várias explicações para isso aí, tá? Eu vou pegar a mais usual aqui. Uma bem simples, tá? Que é o seguinte, deixa eu sair aqui para ter certeza que vocês vão visualizar. Imagina que eu fosse pegar aqui um livro de física e um de química e atritar um livro no outro, ó. Opa. E atritar um no outro, tá? Como a superfície não é bonitinha, ó, sacanagem que aqui colocou a superfície da física perfeitinha, né? A da química colocou meio vacalhado, ó. Então a superfície da física aqui está mais tendendo a ficar mais lisa, né? E a da física, da química está um pouquinho mais irregular aqui. Então quando você está parado, um objeto está parado em relação ao outro, o seu pé está parado em relação ao chão, o pneu do carro está parado em relação ao chão, tem um atrito devido a uma certa interação entre as moléculas aqui, os átomos aqui. Quando você começa a movimentar, tá? Movimentar o livro aqui, por exemplo, ou movimentar em relação à superfície, tá? Aí as coisas mudam. Ó. Tem até um termômetrozinho aqui do lado, ó, que mostra que a temperatura aumenta, as moléculas vibram mais. Então alguma coisa muda quando você está em movimento em relação. Vixe, Maria. Quando você está em relação, né, movimentando em relação à superfície, alguma coisa muda, tá? Que o atrito muda também. Então voltamos lá à minha escrita. Então nós chegamos à conclusão que a única coisa que muda na fórmula de atrito, tá, é justamente o coeficiente. O coeficiente, isso aqui que eu acabei de escrever, ó. Vou até escrever de vermelho aqui em cima. O coeficiente do repouso, que a gente fala estático, é maior do que o cinético. Ou seja, a superfície, vocês estão vendo aqui, ó, se você estiver em repouso, ela interage de uma maneira. Se você estiver em movimento, a superfície interage de outra, tá? Por isso que é mais difícil você sair do lugar e é mais fácil você se manter em movimento. Aí eu vou voltar no meu aplicativo lá rapidinho e vou perceber isso. Muito bem, cadê meu aplicativo? Calma aí. E vou mostrar isso. Então tá aí meu aplicativo. Eu falei que tinha feito 26, 32, que agora que eu venci, eu não preciso fazer essa força mais de 126, tá? Se eu quiser, eu vou lá e diminuo ela rapidamente, né? Ainda mais se eu quiser só manter o movimento. E faço uma força, se eu quiser, até de 94 mesmo. Aí nem tem força resultante mais. Como eu já venci o atrito mesmo, e agora eu só quero o quê? Manter o movimento. Aí eu vou manter a velocidade constante. Então a dificuldade foi para vencer o atrito máximo. Agora que eu já venci, eu posso fazer a mesma força. É o que um carro faz na prática. Ah, eu quero chegar a 100 km por hora. Ele acelera bastante no início, vence o atrito, atinge os 100 km por hora que ele queria. Aí depois ele vai tirando o pé do acelerador. Para quê? Para fazer o suficiente para vencer o atrito. Agora, se ele quiser parar, né? Aí o perito vai ter que calcular qual que é a força de atrito naquela superfície ali. Ele é lógico que ele tem uma tabela. Que carro que é? A carro tal. Não é fazer propaganda não, né? Carro tal, beleza. Qual que é o peso desse carro? Bem, o fabricante fala que esse carro tem 1.000 quilos. Quantas pessoas tinha? Mais ou menos qual que é o peso de cada pessoa, a massa de cada pessoa aqui, aproximadamente, que estava ocupando esse carro. Qual que é a massa total desse carro com pessoas? Né? Qual é a força-peso? Qual que é a normal? Aí você consegue estimar qual que é a superfície. Aí que vem. Por isso que cabe, às vezes, um questionamento.
né? Falei assim, não, eu não estava a 60 quilômetros por hora não, vou chamar outro perito para fazer a análise, porque talvez o outro perito já vai olhar para o chão ali e já vai fazer, não, eu não acho que esse chão aqui é tão áspero assim, eu não acho que esse atrito aqui é tão grande assim. Aí pode ter uma opinião um pouco diferente de outro perito, né? Por isso que cabe questionamento. Que ele vai falar assim, não, se o atrito foi 94, ele tinha condição de parar sim, né? Dava tempo de parar. Aí é lógico que o perito ele mede, tá? Tô ficando tonto já. Ele mede a o período que você ficou freando, né? Que você pisou no freio ali, você marca um pouco o chão. Aí você ficou quantos metros freando, né? Ô, Carlos, o Fala, que que é bigode. essa opção massas ali em cima de velocidade? Como é que é? É que tem um quadradinho lá que você não marcou, que tá escrito massa, que tá em cima de. Aí. Sim. É só para mostrar quanto cada negócio É. pesa? É só quer ver, o coeficiente, ele não falou o coeficiente. Eu conseguiria calcular o coeficiente aqui. Quer ver? Posso fazer isso rapidinho aqui, ó. A força, a força, vocês viram lá que era uma força, de atrito. Vamos lá então no atrito. Era uma força de atrito é esse aqui, ó. Tudo isso aqui é força, ó. Aí o coeficiente, de qual que você está falando? Você está falando do cinético quando está em movimento. Você tá perguntando para mim ou você tá falando É. para você mesmo? Ah, tô viajando aqui, né, Fábio? Tô na loucura aqui total. Agora sim. Aí esse atrito aqui, ele é força normal vezes coeficiente. Que coeficiente é esse? Não sei. É o cinético ou estático? O estático é quando está em repouso. Opa, né? E o movimento quando tá, o cinético quando está em movimento. Qual dos dois? Bem, vou imaginar que eu vou pegar a situação lá em movimento. Quando estava em movimento, eu descobri que o atrito era 94, né? 94, isso mesmo. Qual que é a normal? Não sei. Você viu lá que quando você pediu para me colocar a massa, ele falou que a massa da caixa era 50 quilogramas. Então, peso, que é peso? Peso vai ser 50 vezes 10. Então, você sabe que o peso é de 500 newtons. Consequentemente, a força que você está fazendo no chão também é de 500 newtons. Ou seja, força normal. Certo? Beleza. Normal, então é 500. Ótimo. Vezes o coeficiente. Que coeficiente vai ser esse? Vai, está em movimento. Então vai ser o coeficiente estático. Beleza? Então vai ser 94 dividido por 500, que vai dar o coeficiente estático. Beleza? Então essa continha aí vai dar 94 dividido por 500, que vai dar aproximadamente, vou colocar o valor exato, 0,18, não, vou arredondar, 19. Tem unidade? Não. Por que não tem unidade? Porque o coeficiente, quando você vai calcular ele, na verdade, você pega a força de atrito e divide pelo normal. Então, na verdade, você está dividindo força por força. Então, ele não tem unidade. Newton dividido por Newton, ele não tem unidade. Tá? Ótimo. Isso aqui, Carlos, é em movimento. E quando ele estava em repouso? Olha, quando ele estava em repouso, eu fiz 125 newtons e ele não saiu do lugar. Uai, é a mesma normal? Sim, é a mesma normal. Vezes o coeficiente quando ele estava estático. Então esse aqui não é o estático, esse aqui é o cinético, perdão. Esse aqui estava em movimento. Eu falei movimento e escrevi outra coisa, desculpa. Esse aqui é em movimento. Certo? O estático eu fiz 125 e ele não saiu do lugar. Foi o máximo. Quando eu fiz 126 ele já saiu. Então a força de atrito no repouso máxima é 125. Então se eu fizer 125 dividido por 500, vai dar 0,25. Não é? Vai dar 0,25. Olha só, o coeficiente estático, quando está em repouso, ele é bem maior do que o outro. Por isso que é mais difícil tirar ele do lugar. Para tirar do lugar, eu tive que fazer 126 newtons.
senão ele não saía do lugar. Agora, depois que ele sai, eu não preciso fazer muita força. Por quê? Porque o coeficiente é menor. Então, sempre, o coeficiente estático, sempre, sempre, gente, a vida toda, mais uns 3 anos, sempre vai ser menor que o cinético. Vai ser maior que o cinético. Aí você já é a fome, né, de todo mundo aí, né? Maior, tá? O estático, opa, opa. O estático é sempre maior. Beleza? Tranquilos? Dúvida? Tá tranquilo, Tá tranquilo, né? Carlos. Bem, gente, como eu atrasei um pouquinho no início aí, da próxima vez não vai ter isso mais, porque vocês já sabem que tem que autenticar e entrar com e-mail.